Oração por mais adoção em nosso país. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Olá meu irmão, olá minha irmã, querido ouvinte, querida ouvinte, amigos preciosos de oração diária, manhãs, noites ou tardes, madrugadas, quando você separar o seu tempo para exercer a sua devoção com o teu Deus. Nós temos caminhado aqui e tocado pontos muito relevantes, questões de desespero e aflição, situações dramáticas. Temos também levantado altares de gratidão, temos intercedido, clamado, suplicado, feito deprecações, coberto vidas, famílias, pessoas, orado por diferentes causas. Tem sido uma jornada incrível e sobrenatural. E eu tenho certeza que você tem colhido os frutos dessas orações em sua vida, trabalho, ministério, igreja, família, entre os seus amigos, na sua vizinhança, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, como diz a palavra de Deus. E hoje eu quero, nessa terça-feira, dia 25 de maio de 2021, te convidar mais uma vez para juntos orarmos por um assunto de extrema relevância, de alta importância, fundamental, você vai perceber. Hoje, dia 25 de maio, é considerado o Dia Nacional da Adoção. Dia Nacional da Adoção. Essa data foi instituída em 2002 e ela, entre outros objetivos, visa promover debates, talvez conscientização, para que a sociedade possa refletir sobre os direitos das crianças e adolescentes, de jovens até, a uma convivência familiar com bastante dignidade, uma convivência familiar e comunitária. Aliás, esse é um dos principais princípios do Estatuto da Criança e Adolescência. A palavra de Deus em Tiago 1,27, eu me lembro dela enquanto falo aqui contigo, diz que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, de cuidar dos órfãos e viúvas nas suas necessidades e guardar-se incontaminado do mundo. Quando nós nos debruçamos diante dos números que envolvem essa questão da adoção no país, nós ficamos perplexos, meu irmão, minha irmã. Para você ter uma ideia, segundo dados do SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, que é ligado ao Conselho Nacional de Justiça, esses números indicam que no Brasil existem mais de 31 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento, aguardando por adoção. Existem também mais de 33 mil pretendentes cadastrados para a adoção. E diz ainda que há mais de 9 mil crianças e adolescentes aptos para a adoção no Brasil. Impressionante, irmãos. Mas eu também, quando penso nesses números, penso em algumas contas relacionadas ao movimento cristão brasileiro. Para você ter uma ideia, meu irmão, minha irmã, em 2019, o IBGE calculou que, por ano, se abrem em torno de 14 mil igrejas no nosso país. Hoje, nós somos mais de 40 milhões de evangélicos. Ou seja, se existem mais de 31 mil crianças e adolescentes à espera de uma família, à espera de adoção, e se somos mais de 40 milhões de evangélicos no nosso país, se cada igreja, olha só, não digo nem cada cristão, eu digo que se cada igreja adotasse uma criança, nós resolveríamos o problema da adoção no país. É muito séria essa questão e por isso precisa ser um motivo de oração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho.
Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita também nas passagens bíblicas de Efésios 1, 5 e Romanos 8, 15, na voz do pastor Cornélio Augusto. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ó Deus, Pai de família, ó Deus Pai de órfãos, ó Deus que nos adotou, nós somos filhos por adoção em Jesus. Viemos diante de Ti nessa data tão importante no nosso país, orar por mais adoção aqui no Brasil, Senhor. Nós oramos, ó Deus, por tantos assuntos aqui, trazemos diante de Ti todos os dias, Senhor, tantas súplicas, tantos clamores, e esse, Senhor, é uma prioridade no nosso coração também. Deus, nós queremos orar por esse assunto tão delicado, Senhor, tão importante, tão fundamental, e há tantas coisas para a gente falar contigo, Deus. Então, junto com esse povo que ora comigo aqui diariamente, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, nós vemos diante de Ti agora, Senhor, clamar a Tua misericórdia sobre esse assunto em nossa nação. Nós oramos, ó Deus, por mais famílias cristãs aptas para adotarem crianças e adolescentes, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, por um coração de adoção, por um coração de amor, por um coração, Senhor Jesus, de compaixão e misericórdia, por famílias em condições emocionais, econômicas, afetivas, estruturadas, Deus, para poder resolver, para poder ajudar, para poder, Senhor Jesus, acolher, para poder adotar crianças em nossa nação. Crianças, adolescentes, jovens, ó Deus, são tantas características diferentes, são tantas necessidades diferentes, mas também há tantas possibilidades nos diferentes tipos de famílias cristãs que Te servem, que Te conhecem em nosso país. Deus, levanta o interesse, aumenta o interesse, Senhor, entre as famílias cristãs, de todas as formas possíveis e imagináveis. O Senhor pode falar com pessoas nesse momento. Oramos, ó Deus, também pelo sistema de adoção, que ele seja cada vez mais ágil, seguro, para evitar, Deus, que as crianças, os adolescentes, os jovens, ó Deus, em situação de acolhimento, candidatos a uma família, Senhor, esperando por adoção, para que eles não caiam, ó Deus, em armadilhas, para que eles não sejam indicados às famílias erradas, para que eles não sejam, Senhor, alvo de lobos, devoradores. Senhor, quanto perigo nesse processo. Então capacita as autoridades, agiliza o processo, traz inteligência sobrenatural, traz uma capacitação do alto, traz um olhar, Senhor, que possa filtrar, proteger, guardar, se antever a todas as situações que, indo o Senhor Jesus a fato, podem trazer grandes marcas, traumas e prejuízo para esses que já são tão vulneráveis, sofridos, meu Deus. Nós oramos também, Senhor, por mais mobilização da Tua igreja, para que ela milite nessa causa, nessa direção, para que ela fale, para que ela explique, esclareça. Pai, nós fazemos parte da sociedade onde o Senhor nos inseriu. Clamamos, ó Deus, por solução para esse problema. Oramos, ó Deus, para que a Tua igreja também haja nessa direção, para que ela encoraje seus membros, para que ela debata o assunto, para que ela se interesse, busque conhecer essa situação, essa realidade. Nós oramos ainda, Senhor, pelas crianças, adolescentes em situação, Deus, de acolhimento, aguardando, Deus, a família que um dia vai encontrá-los, vai se interessar por eles, vai amá-los, vai buscar adotá-los. Meu Deus, eles vivem, Senhor, em lares distantes, ó Deus, daquilo que seria a sua família original, por diferentes situações. Quanta espera, quanta expectativa, quanta privação, Senhor, de
de um convívio familiar constante, sólido, de privacidade, quanta necessidade, Senhor, de pessoas que os tenham por filhos, que vão prover para eles, ó Deus, toda a segurança de um lar. Quantas expectativas, Senhor, nesses coraçõezinhos que já sofreram um grande trauma, sendo separados dos seus troncos, das suas raízes, dos seus núcleos familiares, às vezes por situações sórdidas, ó Deus, por tragédias sociais ou até físicas, meu Deus. Tem misericórdia, Jesus, das crianças e dos adolescentes, ó Deus, aguardando nessa fila de adoção que parece interminável, dia após dia. Deus, é um tempo muito difícil, Senhor. Então nós oramos, Deus, que o Senhor abrevie esse tempo para que essas crianças possam ser adotadas o quanto antes, Senhor. Oramos também, Deus, por irmãos que, às vezes, quanto mais o tempo passa, Deus, e não vem, e são irmãos, ó Deus, esperando para serem adotados, e quanto mais o tempo passa, mais fica difícil, porque eles não são um apenas, precisa de alguém, Deus, com uma disposição de adotar 2, 3 irmãos, e que eles, Senhor, não sejam separados nesse processo, porque às vezes é melhor levar um para uma casa, outro para outra família, e quanto isso deve aumentar ainda mais o trauma deles. Oramos a Deus porque à medida também que o tempo vai passando, e eles vão passando de certa idade, deixando a infância, chegando à adolescência, deixando às vezes a adolescência, entrando, Senhor, na fase da sua juventude, ainda fica mais difícil, Senhor, esse processo. Oramos também, Deus, por aqueles que têm determinadas características físicas, que as pessoas têm preconceitos, ou não gostam, ou não são, Senhor, aquele padrão de beleza equivocadamente estabelecido, Senhor, nas sociedades, e isso dificulta ainda mais o processo. Oramos, ó Deus, para que isso não seja um fator, pelo contrário, mas que no espírito, Senhor, das famílias haja uma testificação, uma indicação do Teu Espírito, Senhor, apontando a quem eles devam adotar. Oramos pelas organizações que se dedicam a essa causa. Oramos, ó Deus, pelos recursos, pela provisão, pela infraestrutura, pelas condições, pelas burocracias, para que, Senhor, sejam encorajados, abençoados, fortalecidos, para que, Deus, consigam, Senhor, perseverar, Deus, nessa tarefa tão tremenda, tão especial, tão digna, tão nobre, que se assemelha ao que o Senhor fez conosco, Deus, nos adotando como Teus filhos em Jesus, Deus. Oramos, ó Deus, pelas situações inúmeras, ó Deus, que geram também os órfãos, pelos aqueles que serão candidatos à adoção, Senhor. Meu Deus, oramos pelas diferentes situações, ó Deus, que produzem essa falta de paz, que geram a orfandade, que geram, Senhor, os candidatos à adoção, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, dos pais irresponsáveis, ou então, Senhor, daqueles que por tragédias, ó Deus, perderam os seus pais, que o Senhor tenha compaixão, meu Deus, e gere essa compaixão, Senhor, aumentada dentro de nós, dentro da Tua igreja, para que possamos, Senhor, nos envolver com essa causa. Senhor, nós oramos, ó Deus, para que cada vez mais, menos órfãos sejam gerados, ó Deus. Cada vez mais, Senhor, haja livramento, escape, ó Deus, para que não seja necessária a adoção, porque não há mais candidatos. Não há mais pessoas nessa condição, que as famílias, ó Deus, tenham orientação, sejam capacitadas, ó Deus, sejam cheias do teu amor, da Tua presença, e outras, ó Deus, mais sejam levantadas, Deus, para serem famílias, para crianças e adolescentes que precisam ser adotados. Oramos, meu Deus, para que também aconteça cada vez mais o chamado acolhimento familiar, que é quando crianças e adolescentes estão à espera, Senhor, de uma família definitiva, e eles não precisam ficar definitivamente dentro de um abrigo, de uma organização para eles, mas eles podem ser acolhidos por famílias temporariamente, até que haja uma definição. Meu Deus, poucos conhecem, Senhor, essa situação no Brasil, isso é pouco difundido, mas Deus, isso é uma forma de solução também, um acolhimento temporário, ali
núcleos familiares, ó Deus, que possam prover inclusive o teu conhecimento para aqueles que um dia vão ser adotados definitivamente. Oramos, Senhor, pela adoção definitiva, Deus, por esses que já estão aptos, sejam conectados, ó Deus, com aqueles que são candidatos, e que isso aconteça cada vez mais no meio da igreja, Senhor, porque os nossos números, ó Deus, são tão impressionantes enquanto movimento cristão no Brasil. Se nós nos mobilizássemos para isso, Deus, resolveríamos essa questão. Precisamos, Deus, que o Senhor nos encha desse amor, para que a gente possa adotar, receber filhos de nossas casas, ó Deus, como se fossem aqueles filhos que foram gerados no nosso ventre, biologicamente por nós. Tem compaixão, Senhor. Tem compaixão, Senhor, de nós, que precisamos crescer, Senhor, nessa área, porque quantos foram desligados, ó Deus, dos vínculos com seus pais biológicos de maneiras tão duras, Senhor, e nós temos como combater isso. Oramos também para que o Senhor levante pessoas que apadrinhem, Senhor, crianças, adolescentes, aqueles que permanecem um longo tempo, Senhor, em situação de abrigamento, que, ó Deus, haja investimento financeiro, haja visitação, haja saídas, ó Deus, esporádicas aos finais de semana. Meu Deus, que a gente consiga melhorar esse tempo de espera enquanto eles estão passando pelos processos de adoção ou aguardando aquelas famílias que vão buscá-los para tê-los consigo definitivamente. Que eles tenham esse tempo, Senhor, de espera, de tristeza, de solidão, atenuados pelo amor de padrinhos, madrinhas, ó Deus, que vão lá cuidar deles, abençoar, promover vínculos, que vão, Senhor, abençoá-los, levar mimos. Ó Deus, oramos ainda, Senhor, pelo fortalecimento das famílias, como já temos dito diante do Senhor, Deus, para que cada criança, cada adolescente, Senhor, só seja retirado de sua família, Deus, quando realmente não tiver mais condição, Senhor, quando realmente, Senhor, for alguma coisa extrema, Deus, que as famílias tenham condição de cuidar dos seus filhos, Senhor, que eles não sejam separados, seja por prisão, por morte dos pais, seja, Senhor, por rejeição das famílias biológicas. Pelo contrário, Senhor, que a igreja possa intervir antes na formação dos casais, na instrução, Senhor, desde a juventude, no campo dos relacionamentos, para que as famílias não sejam deterioradas, Pai. E assim, Deus, haja a produção, a geração de órfãos, Deus, que vão carecer de uma adoção mais à frente. Deus, essa situação é complexa, pouco sabemos dela, mas cremos, ó Deus, pelo poder que há no Teu nome, Jesus, que orando aqui as coisas podem ser abençoadas, facilitadas, tocadas pelo Senhor. Deus, nós oramos para que o espírito de adoção venha sobre as igrejas. Nós oramos, Senhor, para que cada criança, cada jovem, cada adolescente tenha acesso a uma família definitiva, que possa nutri-los, ó Deus, com amor, com carinho, com aceitação. Nós oramos, ó Deus, por crianças que podem estar nesse momento, Senhor, orando aqui conosco, ou jovenzinhos, adolescentes, à espera de um lar, Senhor, à espera de uma família. Toca esses corações, cura suas feridas, abrevia esse tempo, traz, ó Deus, esperança, não deixa que seus dias, ó Deus, sejam um martírio, pelo contrário, gera alegria, provê companhia, provê, Senhor, o alimento, a proteção, a educação, o acesso, Senhor, a um lugar digno para cada um deles. Oramos também, Deus, por aqueles pais que adotaram um dia e têm muito mais autoridade do que muitos, até do que de mim, Senhor, para orar por esse assunto. Oramos, ó Deus, para que o Senhor fortaleça esses pais nessa tarefa, e se estão passando, Deus, por alguma dificuldade, fruto dessa decisão, que o Senhor ajude-os com soluções do alto. E oramos, ó Deus, por aqueles que conhecem bem esse assunto, porque um dia, Deus, foram adotados, são filhos adotivos e hoje são homens, mulheres que têm êxito,
sucesso, que têm ministérios, ó Deus, na tua casa, que fazem a diferença na nação e que entendem bem, Senhor, a solução, a questão, cada ponto desse assunto e podem, Deus, então orar e concordar e junto conosco aqui, Senhor, ligarmos essas questões na terra para que o Senhor as ligue no céu também. Deus, essa é uma data muito importante para a nossa nação. Não deixe esse assunto cair no esquecimento, não deixa ficar só nessa oração, mas move o teu reino, Senhor, em favor daqueles que não têm família. Deus, nós te agradecemos por esse momento, nós te louvamos pelo privilégio de podermos orar por um assunto tão especial. Deus, todo homem, toda mulher é igual perante o Senhor, toda criança, todo jovem, todo adolescente. O Senhor é um Deus que não faz acepção de pessoas. Então que nesse Dia Nacional da Adoção, meu Deus, nós possamos com essa oração tocar várias esferas da nossa sociedade, tocar, Senhor, muitos corações de pessoas que decidem, fortalecemos muitas famílias, dispararmos, Senhor, processos de famílias que vão se candidatar aos acolhimentos temporários, familiar, enquanto essas crianças e adolescentes esperam pela adoção definitiva. Oramos também, Senhor, pelos que estão nas filas de espera, buscando, Senhor, adotar alguém definitivamente, onde o Senhor já mostrou quem é, o lugar em que está, já houve contatos, mas há as fases da burocracia, Senhor, que é necessária nesse caso para proteger, para não acontecer um erro, que as entrevistas sociais com os juízes, ó Deus, com as varas de infância e juventude, com as varas da adoção, sejam, Senhor, de bênção, de correção, de justiça, e aquilo que não é para ser, não seja, mas aquilo que é a tua vontade seja liberado e não haja impedimento. Oh Deus, que haja uma conscientização na nossa sociedade, na igreja, nas organizações, nos ministérios, nas agências, ó Deus, missionárias que olham para o órfão, olham para a criança, olham para o adolescente, irmãos que têm esse ministério, que o Senhor levante-os cada vez mais, os encoraje, Senhor, naquilo que estão fazendo, os ajude a perseverar, que haja amor, que haja, Senhor Jesus, o teu fruto na vida dessas pessoas, o recurso, a infraestrutura. Meu Deus, nós queremos praticar a verdadeira religião, que é pura e imaculada para contigo, ó Deus e Pai, que é cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas necessidades e nos guardarmos, Senhor, incontamináveis desse mundo. Ajuda-nos nessa direção, Senhor. Então nós abençoamos, Deus, a questão da busca de famílias, ó Deus, por adotar crianças e adolescentes, ó Deus, em nossa nação. Nós abençoamos, ó Deus, esse dia, que haja frutos, ó Deus, dessa oração, na vida das organizações, das famílias, daqueles que já foram adotados, daqueles que hoje têm filhos adotivos, daqueles que estão, Senhor, orando conosco aqui e estão à espera de uma família definitiva, na busca, Senhor Jesus, também por fortalecer famílias, cobrir os lares, repreender o inimigo, Senhor, que degrada as famílias, que destrói os lares, gerando, Senhor, os que serão adotados, os órfãos, meu Deus. Oramos, ó Deus, pela tua misericórdia e compaixão na nossa nação, que possamos um dia, Senhor, banir, zerar, ó Deus, a necessidade de adoção no nosso país, que as igrejas se mobilizem, Deus, e gerem lares, casas, famílias que sejam cheias de amor, de aceitação, de bênção, de instrução, de acolhimento seguro, Senhor Santo, que cure feridas, que abençoe crianças, adolescentes de todas as idades, Pai, que estão à espera, Senhor, de um lar, que sonham com isso, com uma cama, com um quartinho, com seus brinquedos, com a sua privacidade, alguém para chamar de pai, de mãe. Senhor, que todos tenham esse direito, Deus. Nós oramos por isso em teu nome, Jesus. O Senhor nos entende, o Senhor sabe o que estamos buscando aqui juntos nesse momento contigo. Te consagramos esse dia e te louvamos, ó Deus, por existir um dia dedicado a essa causa em nosso país. Oramos ainda, Deus, pelos muitos pedidos de oração que são diariamente deixados em nossos comentários, no chat dos nossos canais. Senhor, por restauração familiar, por abertura de portas de emprego, por libertação, Senhor, por
saúde de muitos familiares, ó Deus, que estão enfermos, que estão, Senhor, desenganados pelos médicos, pelas causas, ó Deus, mais difíceis, por pessoas, ó Deus, com depressão, síndrome do pânico, com medos excessivos, Deus, com compulsões, com tendências suicidas, com desequilíbrios de todas as naturezas, com traumas, com dores, com enfermidades para a morte. Tem misericórdia, Senhor. Move o teu reino em favor desses pedidos, dá soluções. O Senhor é um Deus poderoso, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo de oração, nesse Dia Nacional da Adoção em nosso país. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia, nosso Deus. Obrigado porque somos filhos por adoção, filhos do teu amor, Jesus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, eu quero chamá-lo para refletir um pouco mais sobre esse assunto e te convidar a pensar com muito temor, com muita seriedade, com muito respeito sobre a questão da adoção. Cada um sabe a sua condição, o seu momento, a sua família, o seu planejamento familiar. Cada um sabe como pode se envolver com essa causa, adotando, indicando pessoas para adoção, para adotarem os que estão nas filas de adoção. Cada um sabe como pode, quem sabe, investir em lares que precisam de ajuda, em lugares que acolhem, abrigam os candidatos à adoção. Talvez você possa promover rodas de debate sobre esse assunto na sua igreja, trazendo conscientização. Talvez você conheça algum pai adotivo que está tendo dificuldades com a sua opção, com a criança, com o adolescente, com o jovenzinho que adotou. Talvez você seja alguém que foi adotado um dia e sabe do drama, do alívio, da felicidade, do resultado dessa experiência. Mas talvez você também conheça alguém que hoje está na fila de espera, tanto para ser adotado como para adotar. Seja qual for a situação, eu quero convidá-lo a refletir, a avaliar os seus caminhos e como você pode ser útil, ser um facilitador, um cooperador desse assunto no lugar onde você está, na cidade, no estado do nosso país.